hoje o dia da alegria. E a tristeza nem pode pensar em chegar. Obrigada aos componentes da Juventude Espírita Harmonia por trazerem a emoção de cada dia. Para a nossa maior celebração, agradecemos também aos músicos Tiago Torres e Liliane Alves. Obrigada, família Borges, aqui representada por Vanessa e Adilmar, pela generosa doação de arte, beleza e emoção trazidas pela música. Viva emocionalmente, em harmonia, com reflexões bem elaboradas, analisando sempre o que pensa, sente e faz, permitindo que os outros tenham a mesma condição e também possam viver em paz. Nada espere do outro, muito menos qualquer retribuição, nem menos daqueles que são obrigados a fazer algo por você, pois ninguém conseguirá atender a totalidade do que se espera, nem corresponder a expectativas desejadas. Ame sempre, pois o amor amplia sua vida ao infinito, favorecendo sua evolução, contribuindo melhor para o seu acesso em novas conquistas espirituais, bem como proporcionando autoconhecimento e um encontro consigo mesmo. O amor é a força propulsora do universo. Adenauer Novaes, trechos do livro Bom da Vida. Era uma manhã de sábado, de 1994. Um dia ensolarado de janeiro de 1994. Um pequeno barracão de madeira abrigava cerca de 20 pessoas, reunidas para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A brisa que soprava do mar parecia celebrar aquele momento, selando ali o compromisso para o início das atividades do Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles. Hoje, 25 anos depois, é grande a emoção que nos toma ao perceber que fizemos muito em relação às expectativas que trazíamos, mas abastecidos pelo combustível revigorante do trabalho, sabemos que muito mais está por vir. Celebramos as nossas bodas de prata, dia de renovação de votos, deste casamento com a prática do bem. Estamos na 22ª Semana Espírita do Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles, cujo tema central é o ser espiritual e a alegria de viver. Convidamos para estar conosco na condução dos trabalhos desta noite Luciano Menezes, presidente da casa. Edilene Simplício, diretora e vice-presidente da casa. Nara Dantas, trabalhadora da instituição. E André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, ilustre palestrante da noite. Pedimos a Luciano que nos conduza na prece inicial. Amigos e Mestre Jesus, cheios de Ti e do Teu amor, celebrando os 25 anos da nossa casa, deixamos os nossos corações entregues a essa emoção, para que aqui possamos, nesta noite, celebrar a vida, celebrar a gratidão e reafirmar o nosso propósito no bem. Inspira, como de costume, André Luiz Peixinho, na condução da palestra desta noite, e que todos nós sejamos beneficiados com a Tua presença entre nós. Que assim seja. Passamos agora a palavra para o palestrante André Luiz Peixinho, que abordará o tema o ser espiritual e a construção da felicidade.
meus companheiros de ideal, simpatizantes, estamos aqui reunidos para este ágape, essa festa, e enquanto se narrava o surgimento desse centro, eu comecei a recordar. Eu me lembro, eu morava na 8 de dezembro, na Graça. Não, já não era mais lá não, mas foi lá que a gente se reuniu nesse ano. E fui procurado para saber por um grupo de pessoas se deveriam ir para certos centros espíritas para se acoplarem a esses centros. Me perguntaram, eu com a experiência já de mais velho, né? Já tinha alguma trajetória, disse, olha, não é tão simples, nem tão fácil a absorção de grupos em outros grupos. Há naturalmente uma identidade do grupo que não necessariamente corresponde a uma afinidade com outros grupos. Então, já que vocês já estão nessa caminhada, nessa possibilidade de reuniões, vocês podem criar a sua própria estrutura, seu próprio movimento, seu próprio nascer. E agora veio aqui, 25 anos depois, dizer, olha, de alguma forma, de vez em quando, alguém ouve algum conselho para não ouvir algum coitado mais adiante. Então, é uma grata satisfação estar aqui, comemorando essa data, o que significa que algumas pessoas resistiram à tentação de desistir. Eu perguntava a Luciana, a equipe mesmo, aquela turma que a gente chama SFT, secretário do Faz Tudo, quantos vocês têm aqui? Ele me disse o número. E aí eu fiquei olhando o tamanho da plateia e me perguntando, a turma que realmente adere ao pensamento, à busca espiritual, no caso espírita, e aos que naturalmente usufruem da aderência deles pela organização. Aos que estão então transeuntes, aqui a minha sugestão, acostumem-se a pensar mais revolucionariamente e se engajem nesse trabalho que é de alta significação para a transformação pessoal, social, interexistencial e que nos leve à plenitude da felicidade. Então, quando eu vejo aqui essa plateia surtida de fisionomias as mais variadas, eu fico olhando o que será que cada um sonha, aspira em termos de coletividade, em termos de vivência grupal, centrado em algo que é tão transcendente, e nós veremos como isso é significativo para o estar feliz, em relação ao cotidiano do mundo e das experiências que aqui nós vivemos. Então, 25 anos não são 25 dias, só faltam 5 anos para receber o certificado de existência. Valeu a pena. Eu estou dizendo isso porque era uma lembrança que eu sempre tive de meu pai, Aristóteles Peixinho, que ele dizia que a coisa mais equivocada que se fazia na vida era diplomar as pessoas no casamento na hora que começa. Eu vos declaro, marido e mulher estão casados. Não, devia testar 30 anos e depois, agora está diplomado. É por isso que eu escolhi os 30 anos. Porque na largada, como é? Ele entrou na faculdade da família e já está diplomado. Não. Tem que testar, experimentar, garantir que há continuidade. Assim também as nossas relações com os centros espíritas. Então, aqueles que já têm 30 anos de atividades espíritas, principalmente na mesma instituição, aí esse a gente diz, esse perseverou. Então, já merece uma anotação no livro divino da persistência, né? De modo geral, seria essa história. Mas eu estou aqui em nome também de uma instituição que já é mais que centenária, a Federação Espírita do Estado da Bahia. E eu quero lhes dizer algumas palavras sobre estes vínculos que se estabelecem, porque nem todos conhecem qual é o papel de uma federação. Alguns até me perguntaram, para que federação? É uma boa pergunta. Eu tive que explicar usando a filosofia espírita, o evolucionismo, de modo geral, e mostrar que toda evolução consiste
também em integração, em cooperação, e que isto gera um outro nível de realidade, como se diz isso nos grandes pensamentos filosóficos da evolução, é que não é possível quando as pessoas ou as instituições estão isoladas. Nunca saberemos o que é água se não virmos o hidrogênio se unindo ao oxigênio, é a integração. Nunca saberemos o que é família se não houver uma constituição de integração de alguma forma. Então, a integração é a base, é um dos fenômenos mais comuns na evolução. E desde antigamente, quando o Espiritismo surgiu, aqui na Bahia, em termos de Brasil, já se surgiu com essa ideia. Daí Luiz Olímpio Teles de Menezes, o primeiro criador de um centro espírita, e que esse ano completa 150 anos que ele lançou o primeiro jornal espírita, ele disse e criou uma associação, a Associação Espirítica do Brasil, ou Associação Brasileira Espirítica, cujo objetivo era unificar os grupos espíritas de então. Depois José Pititinga, que é o criador da União Espírita Baiana, hoje Federação Espírita da Bahia, fez a mesma ação, agora de uma forma mais abrangente, porque reuniu as casas espíritas, visitando-as uma a uma, uma espécie de primeira caravana baiana da fraternidade, para criar união onde estaria a sede de todos os espíritas. Isto é, ali se reuniriam os espíritas para trocarem ideias, aprofundarem saberes, compartilharem experiências as mais variadas, que isoladamente não se produziriam, porque nem todo mundo vai ter a totalidade da experiência da vida. Pois bem, há 20 anos, agora estamos na 21ª edição, estamos começando a Caravana Baiana da Fraternidade. São apenas 700 centros espíritas para a gente visitar na Bahia. Vocês podem ir a 699, né? Porque um já aconteceu, não vai dar muito certo, que foi lá no interior. Vocês não poderão participar, mas poderão estar conhecendo os espíritas e as suas experiências nesses locais todos. Como eu sei que vocês não estão com tanta disponibilidade para viajar pelo estado inteiro, aqui no salão está Antônio Carlos, que não é Magalhães, mas é também ACM, porque é Antônio Carlos Melo, né? Então, o doutor CM ali do lado, coordena uma caravana nesta região, do qual vocês podem participar tranquilamente. Em que consiste essa caravana? Para vocês é ir e conhecer outros centros, os vizinhos, os quase vizinhos, os mais afastados, e conviver numa noite, ou numa tarde, ou numa manhã, com a experiência de estar com outras pessoas, vendo como é a organização, como funciona, e trabalhando um tema central para a caravana, que é o Espiritismo. 150 anos depois, 160 anos depois da publicação por Allan Kardec, o nosso codificador, desse livro, O que é o Espiritismo. Só que numa versão contemporânea de linguagem, de conteúdo, para nós criarmos uma espécie de consenso. Essa caravana irá até abril, e em abril estaremos todos os que visitamos e fomos visitados no Centro de Convenções do Fiesta Convention Center, um dia inteiro para pensar, refletir sobre o que é o Espiritismo. Algumas pessoas pensarão que já sabem, mas a gente quer ver como é a vivência desse Espiritismo que nós dizemos que existe, que está presente, está atuando. Paralelamente, nós já estamos convidando todos os jovens que queiram participar do 3º Congresso de Juventudes Espírita da Bahia, que vai acontecer agora em abril, nesse período da Semana Santa, que coincide também com o dia 21 de abril, que é o dia das lembranças de Tiradentes. Então, todos os jovens podem estar no mesmo Fiesta Convention Center, só que ao invés de ser um dia, o 21, pode ser o 19, o 20 e o 21, porque é um congresso. E como congresso, podem apresentar suas produções, seus trabalhos
os mais variados, desde que se inscrevam antecipadamente. Mas não contente com isso, a federação, que é a casa onde devemos ter a experiência de todos os centros reunidos da melhor qualidade, também vai fazer algo um pouco maior, porque vai reunir os trabalhadores da área da mediunidade de Bahia, Alagoas e Sergipe e a coordenação nacional da Federação Espírita Brasileira. Então, a Semana Santa desse ano pode ser totalmente santificada para jovens, para trabalhadores médios e para caravaneiros, tudo isso no mesmo local, claro, em espaços diferentes de atuação. Então, esse é o trabalho que a gente iniciou ontem e que convidamos todos para estarem já pensando como compartilhar esse tipo de experiências. E durante o ano teremos outras novidades. Teremos o nosso 18º Congresso Espírita da Bahia, do qual aproveitaremos o período que tem o dia de finados, e como eu já falei outrora, é o melhor dia para a gente gravar, porque o slogan é fácil de se comunicar. Vai até quem já morreu, porque é no dia de finados, e no mundo espiritual a gente faz umas armações para que os espíritos estejam presentes. Então, lá em novembro, vocês já podem se agendar, teremos esse evento. E teremos vários seminários na sede da Federação Espírita para as atualizações, grupos de formação de servidores federativos, e ainda teremos o nosso encontro macro-regional, que será no primeiro final de semana de agosto, reunindo os trabalhadores espíritas de Salvador. Isso é só para a capital. Então, um presidente de federação tem que ralar, tem que viajar, tem que estar em vários lugares simultaneamente. Eu estava contando, se viagem der bônus hora, eu estou feliz. Bônus hora é aquela moeda de nosso lar, que a gente fica rico só de qualidade, porque eu descobri que eu passo praticamente metade do ano, em finais de semana, fora de Salvador, viajando. Já conheço a Bahia quase toda, nessas andanças como tal. Se isso contabilizar, eu estou um felizardo nessa história aí. Então aproveitem, porque não precisa só que seja um peixinho, pode ser um cardume viajando, e aí nós teremos um impacto diferenciado em relação às ações que nós fazemos, porque uma vara é uma coisa, uma feixe de varas é outra coisa em matéria de sustentabilidade, de força e de realização. Tudo isso é para dizer que nós fazemos uma série de atividades na sede administrativa que é para os espíritas em geral, e que as casas espíritas provavelmente, pequeno, de médio porte, não alcançarão essa capacidade de realização. Vocês, inclusive, podem ser trilingue agora, porque lá tem português para todos, né? Mas tem Libras, né? Antes de entrar na moda do novo governo, já tinha Libras lá, e temos Esperanto, porque aí você fala logo com o mundo inteiro. Então, se você quiser aprender Esperanto, Libras, está lá os cursos para que a gente se qualifique na comunicação de um modo geral. Afora todas as atividades setoriais para treinar, capacitar, qualificar os trabalhadores espíritas das casas que necessitam desse tipo de compartilhamento. Mas quem já sabe fazer isso, diz, eu não vou lá porque eu já sei. Vá, porque tem gente que não sabe e você pode ensinar. Em suma, tem lugar para quem sabe muito, para quem sabe pouco e para quem não sabe nada, né? Mas quer saber. Então, esse é o caminho do nosso modelo de federativismo que estamos acostumados a trabalhar. Estejam todos atentos e procurem informações ou no site da federação ou por aqui, e vamos adiante. Eu quero recordar mais uma vez, porque não posso perder a oportunidade de falar isso, né? Que esse centro espírita começou quando o Luciano tinha cabelos pretos. Faz tempo, o meu também ainda estava. Mas agora nós já estamos na idade, na chamada idade da transformação da água em vinho das bodas de Caná, porque essa é a idade que você fica melhor, mais maravilhoso, pelo menos internamente, né? Porque externamente, é claro, a lei da gravidade vai atrapalhando, vai puxando tudo para
o chão, mas isso não nos impede de ser o que nós somos, pensar o que nós pensamos e com muito mais qualificação pelas experiências já vividas. Eu gostaria de fazer desse tema, leve esse copo antes que eu derrube, desse tema uma espécie de desafio, desafio a nós espíritas. Desafio esse que foi feito nos anos 70 com um trabalho de arte chamado Um Canto à Liberdade. Os anos 70 eram muito mais animados para a juventude. Sabem por quê? Porque tinha aquela ânsia de liberdade e um governo de oposição à liberdade. Nada melhor do que um adversário para unir as pessoas. Pode prestar atenção. Quando não tem nenhum adversário, as pessoas não se unem tanto, porque está tudo normal, comum. Mas naquela época, os tempos ainda de Ernesto Geisel, o presidente, que tinha fama de ter pedigree, porque era filho de pastor alemão, era uma crítica que Juca Chaves fazia, e já era um pouco mais de abertura quando essa peça foi feita. E o que ela pretendia? Pretendia mostrar que os verdadeiros seguidores do Evangelho, que é o nosso modelo principal, guia para nós espíritas da humanidade, nós estávamos ainda muito primários em termos de realizações. Que o mundo sofria das contingências da época, porque os espíritos que nós éramos não tínhamos assimilado a ideia espiritual como nas suas origens, como foi trazida outrora e como era revitalizada agora pelo Espiritismo. E terminávamos a peça dizendo assim, mais ou menos assim: está lançado o supremo desafio, tornar-se discípulo do homem livre. O homem livre era o nome que a gente dava a Jesus. Mas tinha que ser audacioso, a ponto de remodelar os modelos de ciência, transformar a filosofia, reinventar a religião e fazer da arte o ápice da realização humana em termos de espiritualidade. Esse era o supremo desafio trazido pela doutrina espírita, atualizando o Evangelho, que todas as esferas culturais, ciência, filosofia, religião e arte, padeciam, já não era do texto, mas era a ideia de uma limitação, a limitação da consciência centrada no tempo e no espaço, que gera a consciência corporal e material. Em outras palavras, o grande desafio era sentir-se, perceber-se no cotidiano espírito. Se não fosse isso, não teríamos o que aspirávamos, felicidade. Por quê? Porque a consciência materialista, ela no máximo nos permite viver momentos de prazer. E somente isso. Não consegue ir além, porque ela está vivendo numa experiência que é a experiência da impermanência. E toda impermanência marca a transitoriedade. E como tem consequências nas nossas atitudes, a transitoriedade tende a querer ser eterna, permanente. Então a gente quer viver no impermanente aquilo que é da natureza interior do imortal. Não vai conseguir. E aí vamos viver esses dramas que são medos, angústias, ansiedade, todas elas decorrentes de uma consciência primária, que é a consciência corporal. Nós somos usualmente corpos, nos pensamos corpos, e por isso mesmo temos os dramas desta consciência restrita. Quando nós formos nos percebermos espíritos na vida cotidiana, então a transformação será significativa em todas as dimensões, latitudes e longitudes, a começar pelos objetivos de vida decorrentes dessa consciência de ser espírito. Eu perguntei em vários encontros com estudantes de medicina qual é o maior sonho da vida dele. Parece que os sonhos estão ficando bem terrestres mesmo, ilimitados. Uma parcela me respondeu que o sonho era se formar em medicina. Digo, mas isso não é mais sonho, vocês já estão na faculdade, isso aí é trabalho para realizar essa atividade e pronto. Mas o sonho de vida, se vocês chegassem a viver 70, 80 anos e olhassem para trás,
no tempo, o que é que vocês gostariam de ter vivido? Viagem na imaginação. Não conseguiam. O máximo era conhecer o mundo. Eu digo, mas isso se conhece pela internet hoje, é tão simples. Você não precisa nem sair de casa. Isso é um sonho muito pequeno. Ninguém tinha nada a dizer de extremamente relevante. Ainda provoquei no mundo material. Algum de vocês sonham ser governador do estado, presidente da república? Porque alguém vai ser. Nenhum. Eu quero ser um cidadão bem comportado, com uma famíliazinha arrumada, um bom casamento, ganhando uma renda que não me dê muita preocupação, que não tenha muito trabalho e... Aí eu me lembrei de Raul Seixas, eu devia estar contente, porque tem um carro 73, foi nos anos 70, eu vou ao zoológico, dou pipoca para os macacos, e depois volto para casa, sendo uma poltrona, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Que destino primário, né? E é assim que as pessoas vivem, mas vivem mais problematicamente, e isso é uma experiência retirada da inspiração espiritual há 7 anos, é que as pessoas estão vivendo mais, porque esses sonhos dá para viver até os 40, 45, mas tem gente que vai aos 90, 100, o que faz com esse tempo, com essa experiência? E aí, um ser espiritual, uma influência espiritual, disse, olha, cuidado, porque os espíritas estão se autolimitando. Foi no outro tom, mas a ideia era essa. Como assim? Diz, veja vocês, agora que eles chegaram aos 60, estão aposentados, apresentam-se aposentados, de imediato eles pensam, puxa, agora eu posso me dedicar ao movimento espírita, vou a todas as caravanas da região. Que nada, aparece o patrão, que ele era empregado, e faz assim, você é tão exemplar, você é tão bom trabalhador, que eu gostaria de que você continuasse trabalhando para ganhar mais alguns trocados. E aí a pessoa se empolga com o discurso e com o resultado financeiro. E aí continua e vai ficando envelhecido naquele trabalho que é materialista, que é centrado na sobrevivência corporal. Quando não é assim, dizia minha influência espiritual, ele tem netinhos. Ah, que netinhos. E os netinhos tomam conta dele. E ele volta a ser pai dos netos. Porque os filhos de hoje, segundo eles, não têm condições de cuidar sozinho dos filhos deles. Então, agora eu levo meu neto para a escola, levo para o karatê, para o jiu-jitsu, para sabe Deus o que, a natação, o inglês, o francês, o italiano, para o colégio, volto, trago para o médico. Eu não tenho tempo de pensar no espiritual. Não consigo. E vive como se fosse adulto jovem, mas vai ser um avô querido, né, na família, mas não vai pensar naquilo que é essencial. Depois tem a turma que se separou, ou ficou viúvo ou viúva, e podia ter o tempo dedicado à vivência espiritual. E o que é que acontece? Mas uma companheira e um companheiro é tão necessário, deixa eu ir atrás novamente, vou à luta. E aí vai percorrer os vários caminhos e começa tudo outra vez para viver a adolescência pela segunda, às vezes terceira, quarta, quinta vez. Outro dia encontrei um colega meu e perguntei ele, pelo pai, que também era médico, vai se casar aos 72 anos, é o 10º casamento dele, mas agora vai dar certo. Mas, quer dizer, não sai do mesmo ritmo. Esse não era espírita, não. Não sai do mesmo ritmo, da mesma história, porque é o mundo restrito. E pensa que aí vai encontrar a felicidade. Vai encontrar prazer e dor, que é a característica do mundo corporal, do mundo material, da experiência dentro do espaço-tempo. Qual é então o nosso desafio? A época, na peça que nós lançávamos, o desafio era seguir Jesus naquilo que ele tinha de mais significativo e profundo. E aí, em matéria de espírito, ele era muito claro. Eu dou e tomo meu corpo a hora que eu quero. Isso é que é o máximo de liberdade. Não estar prisioneiro da corporalidade, de jeito nenhum. E aí ele podia até fazer música, satirizando Pôncio Pilatos. Você me crucifica na sexta, eu reapareço no domingo. E daí, você bota seus guardas, eu não me importo com eles. Em suma,
Eu tenho essa capacidade de mostrar no mundo da matéria que eu sou espírito. E por isso, não tem nenhum controle sobre mim. Não tem como você me limitar. Mas não somente essa consciência de ser espírito lidando com a matéria, mas é a consciência mais plena do que se é em termos de origem. Porque ao se sentir espírito, automaticamente duas características aparecem. De que você é um ser divino por causa da criação. Necessariamente você é divino. E segundo, a natureza intrínseca do ser, que é a de Deus, e nós somos imagem e semelhança, é a natureza amorosa. Então eu sou divino e amoroso ao mesmo tempo, porque sou ser imortal. Agora veja a limitação nossa. A gente acorda todos os dias provavelmente pensando: o tempo está passando, o tempo está passando. Que tempo para eu ser imortal? Nenhum. Ele não está no tempo, no espaço, mas a nossa consciência, assim, o tempo está passando. Agora que eu já sou da turma dos sexagenários, eu nem gosto de encontrar muito com os meus colegas de faculdade. Sabem por quê? Vocês sabem qual é a conversa? Quantos já foram? 26. Éramos 200, já foram 26. E quem é o próximo? Eu soube que fulano não está muito bem não, está com uma lesão. Que conversa de cemitério é essa toda vez que se encontra? E aí começa: e você? Como vai a memória? O alemão está se aproximando. Tipicamente de gente que viveu, mas a corporalidade assusta. Aí canta parabéns e faz mais um ano de vida, e ele faz menos um ano de vida. Já vivido. Isso é vida? Isto é prazer de viver, ou melhor, isto é felicidade? Não, nem nunca vai ser. Daí o pessimismo de um jovem na faculdade de medicina que me disse: cheguei à conclusão, ele era quartanista, cheguei à conclusão que a vida é uma sucessão de perdas, até a perda da própria vida. Digo: otimismo é isso aí, né? Dizer um negócio desse. Aí apareceu um outro, disse: professor, eu tenho outra definição de vida. O que é? É uma doença sexualmente transmissível, 100% fatal. Hoje estamos realmente no ápice da filosofia. Mas é claro que esse mundo, desse jeito, com essa consciência, só pode dar nisso. É o famoso modo ter, que Erich Fromm, um psicólogo famoso nos anos 60, 70, dizia: é o modo ter de viver. Ter as coisas, ter as propriedades, ter os afetos, ter uma religião, ter até um Deus como propriedade privada. Eu quase que não tinha. Pois é, ter. Mas de onde vem essa recorrência? Exatamente da situação da inconsciência que nós estamos vivendo. Então o grande desafio é sentir-se o que se é. Sou espírito, estou humano. Estou encarnado. E como estou na terra, estou enterrado. Alguns nem gente são peixinho. Né? Aqui e no BBB são peixinho. Quer dizer, é muito pouco esse tipo de consciência que se vê desse jeito, se ficar limitado ao que se está e não ao que se é. E toda a vivência, em primeiro lugar, desse sofrimento é inconsciência do que se é. O fato básico é esse. Porque eu não sei, não sinto que eu sou, eu começo tendo problemas. Primeiro problema, medo. Medo de perder. Mas eu não tenho nada. Não preciso ter nada, eu sou. Mas como eu não sei o que eu sou, eu preciso ter. E aí começa a ter medo. Medo de não ter, medo de ter e perder, medo de levarem, medo disso, medo daquilo, até que o medo mata a gente de medo. É assim a vida. Então, aí vem a ansiedade, que é um medo agora difuso. Aí vem as memórias de sofrimento. Aí a gente sofre porque é inconsciente da felicidade natural que já está em nós. A felicidade não é uma busca
uma construção, uma criação, é apenas uma descoberta. Porque já que somos divinos e por natureza amorosos, somos também bem-aventurados e felizes. Somos, mas não temos consciência disso. Esse é o nosso grande drama evolutivo. O reino dos céus já está no nosso interior, dizia Jesus. Mas nós pensamos que só depois que conquistarmos o reino da terra é que teremos acesso ao reino dos céus. Vai demorar se for desse jeito. Sabem por quê? Porque quando se estuda a reencarnação, 70% da população foi pobre, nunca conquistou o reino da terra. Ou se conquistou foi uma ou outra vez. Só 5% foi rica, porque é o natural da classificação econômica. Então, se for conquistar o reino da terra para depois o reino dos céus, não vamos alcançar com facilidade. Então, nós precisamos, nas nossas tarefas espíritas, descobrir a primeira vertente da felicidade que está reservada a todos nós. A felicidade de ser. Ser o que se é no cotidiano. E não a felicidade de ter, porque ela é enganosa. Vocês estão se lembrando de um jovem que chamava o Mancebo Rico, que está no Evangelho? Vejam vocês, foi um único jovem, né, que apareceu, e um dos dois únicos personagens que fizeram a pergunta mais complexa, mais rica e mais adequada. Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Leia-se, nossa leitura hoje, a consciência do ser eterno e imortal que se é. Os outros foram procurar cura física, explicação para a justiça, libertação de sofrimento, idealização de superação política. Esse não. Foi no alvo. O que eu devo fazer para resolver tudo de vez? A vida eterna. Mas não é a vida eterna após a morte. É a vida eterna, a consciência daquilo que se é. Jesus Cristo, então, fez o teste com um deles. Um deles foi: tem a lei e os profetas, siga-os. E ele responde: mas isso eu já faço desde os albores da minha juventude. Aí Jesus, então, diz: vamos para o teste final. Eu digo que ele fez dois testes, o Enem e o Enad, né? No Enem ele disse que já estava aprovado, já tinha nota suficiente. Então vamos para o Enad: vá, venda tudo que tem, reparta com os pobres e siga-me. Ah, peraí. Logo eu vi muita gente espírita dizer: ele queria dizer que você fosse desapegado, ele queria dizer que você não devia estar prisioneiro dos bens materiais. Sim, o que ele foi escrito, pelo menos, é: liberte-se disso, terás um tesouro. Mas as pessoas pensam: eu quero primeiro o tesouro para me libertar daqui. Não vai conseguir, porque a mão estará cheia de coisas que atrapalham segurar o tesouro, e a mente estará preocupada com o tesouro da terra e não perceberá o outro. Aí você diz: você venderia tudo que tem agora? Não, eu não venderia. Não venderia porque filósofo tem as suas. Porque se eu vendesse, eu estava dando bens para os outros se aprisionarem, e eu não quero fazer esse mal para eles. Mas eu distribuiria, e faço, de uma certa forma, de um certo modelo, gerando situações que cada vez mais me mostrem que eu estou livre. Mas o que é mais significativo é verificar se no fundo, eu estou realmente livre. Porque tem aqueles que estão apegados ao que não têm. Sofrem porque não ganharam na loteria, lutam bravamente para isso. Então, estão apegados de alguma forma aos bens materiais que nem possuem de alguma maneira. Mas a gente precisaria então reestruturar-se nisso para alcançar esse cerne que é a consciência de ser espírito. Aí sim seremos felizes vivendo a experiência do ser, o que nós somos. Quando chegasse um problema corporal, uma doença que vai chegar, né? Pelo menos todo mundo morre com algum problema, pelo menos 30 segundos antes criado, 60 segundos, porque pode ser uma situação de violência. A gente está tranquilo, sempre tranquilo, porque sabe o que é. E quando acontecer qualquer coisa, diz: olha só, minha veste está velha, rota, vai embora, quer ver? É o corpo, sem medo, sem angústia, sem nada disso.
Olha, a vida acabou. Isso não, acabou a passagem terrestre. E escreve lá, manda escrever na lápide como o indiano fez. Não nasci, nem morri. Estive de passagem na Terra em aprendizagem e ensino durante o período tal a tal, que era o período de nascimento e de morte do corpo. Mas ele próprio não nasceu e nem morreu, porque o espírito não nasce, não morre, porque não está no tempo e no espaço. Quem nasce e morre é a veste, o corpo. Será que a gente é capaz de ter essa consciência? Será que a gente consegue, nesta encarnação, chegar a esse estágio de viver assim, alegre, livremente, livre, solto, completamente sem preocupações, sem aflições, porque o ser não tem aflições nem preocupações, sabe que é divino, sente-se imortal e cuida do mundo como um filme que está assistindo? Que tranquilidade! Estão dispostos a alcançar essa felicidade? É boa, é barata, e só depende de você, de mais ninguém. Quando a gente chegar a esse estágio, não vai sair por aí vivendo a experiência de vítima, porque ainda está na moda. Eu estou mal, porque isto aconteceu, porque fulano fez isso, porque o governo está preparando uma reforma da Previdência que é terrível. Vai botar a gente para trabalhar até morrer. Você sabe o que eu descobri? Que esse pessoal não leia o livro dos Espíritos. Sabe por quê? Porque está escrito lá, o limite do trabalho é o limite das forças. Se você tem força, vai trabalhar até o limite. Vocês já imaginaram se eles adotam essa política? Adotam? A gente vai chegar com 99, mas eu estou forte. Ah, tá, então vai trabalhar. Porque é o limite das forças. Nesse estágio vai ser assim, né? Quando a consciência de ser espiritual for brilhante, gritante, não vai ter esse negócio de idade não, porque idade é corporal. O que vai importar é você saber que você ainda é capaz de vitalizar aquele corpo e atuar no mundo, sendo útil, sendo, de certa forma, cuidador da vida e das situações. Viu que felicidade? O problema é essa consciência. Por isso que a gente precisa ter cada vez mais essa capacidade de trabalhar nos centros espíritas, que são as nossas escolas de vida, essa consciência de ser espiritual, que ao mesmo tempo, como eu mencionei, é a felicidade de ser. Alguns vão começar vendo que não morrem pela mediúnica, né? Ah, não morri. Mas no mundo espiritual pode continuar sofrendo, não tem muita graça não. O fato de morrer, eu vi um espírito. Sim, você viu o perispírito dele de outro mundo similar ao físico, que ainda não lhe disse que isso é imortalidade. Não é. Isso é sobrevivência à vida corporal, mas ainda é perispírito. É ir além do perispírito e tomar consciência do que não está na estrutura que nós chamamos de cosmos tradicional. E sentir isso, eu sou espírito. Aí, minha gente, ninguém vai atrapalhar a nossa felicidade. E quando acontecer alguma coisa na personalidade que vivemos, a gente só vai dizer sorridente: é justo, é merecido e é necessário, porque é o estágio evolutivo que eu manifesto ainda. Ninguém é responsável pelo que está acontecendo, exceto eu, porque estou ali, naquele lugar, naquela circunstância. Os outros podem fazer o que quiserem, mas só vão me alcançar naquilo que eu mereço, porque já que sou ser imortal, sei que a lei de Deus funciona claramente em todas as circunstâncias da vida. Vocês já imaginaram quanta liberdade a gente vai ter? E como eu sei que sou imortal e que sobrevivo à morte corporal, olharei o mundo, de certa forma, vendo como somos crianças inexperientes e inscientes. Vocês já imaginaram? Pena de morte? Que tolice, né? Para quem sabe que ninguém morre. E você sabe que o último condenado à pena de morte no Brasil foi em 1836, e 2 anos depois, se eu não me engano, descobriram que ele era inocente. Além de ser a pena de morte por um crime que ele não cometeu. Não tinha nada a ver com aquela história. Vocês já imaginaram o que é ter essa consciência de imortalidade e perceber que uma desencarnação pode ser uma libertação?
e escrever como Tranquilino Bastos, já viram falar nesse nome? O semeador de orquestras no interior da Bahia. Ele era espírita, que teve um amigo que desencarnou e ele mandou um telegrama para a viúva: parabenizo-lhe pela libertação do nosso querido amigo fulano de tal. Ele conseguiu o seu habeas corpus antes de nós. Que maravilha! Eu não sei se a viúva gostou, mas que o Tranquilino era tranquilo, era. Não tinha negócio de morrer, aquela tragédia. Não, ele ainda tinha a possibilidade de acompanhar a trajetória espiritual. Consciência de mortalidade não é isso. Imagine que alguém chega e nos toma as coisas, legal ou ilegalmente, e a gente diz assim: ó, que ingênuo, ele pensa que possui algo. Ele só possui a irrelevância das coisas, porque isso não importa, o que importa é que eu sou. E faz como José Pititinga. José Pititinga foi furtado, levaram o paletó dele, que estava fácil de levar, e ele chegou a tempo de ver o ladrão correndo, a pouco mais de 50 metros ainda, com o paletó dele. Ele, mais que rápido, pegou a calça e saiu correndo atrás. Complete, leve a calça, porque o paletó só não vai dar certo. Vejam vocês que mentalidade, que diferença. Ficar preocupado com isso, essa história toda. E de vez em quando a gente vai ver coisas assim. Até mesmo, você, como Sócrates, foi acusado. A humanidade não compreende as pessoas naturalmente. Ele vai ser acusado de alguma coisa. No caso de Sócrates, ele foi condenado à morte, ficou pouco tempo nessa situação. Mas alguns presos que a gente conhece, históricos, graças à cadeia, eles não ficaram presos. Na cadeia eles tiveram liberdade. É só ler a história do indiano Aurobindo. A gente fica pensando: prendeu. Se o indivíduo sabe desdobramento astral, ele fica passeando, porque o imortal só prenderam o meu corpo, coitadinho. Eu continuo livre, porque sou pensamento, sou espírito, sou isso, sou aquilo, do ponto de vista da imortalidade. Então, quando a gente chega a esta consciência, então teremos a felicidade de ser. Mas ela é plena? Não. Nós não seríamos vastos, grandiosos em matéria de felicidade se ficássemos autocentrados, egocentrados. E egocentrados tem duplo sentido: egocentrados na pessoa e egocentrados no seu próprio centro espírita, né? Porque tem algumas pessoas que só veem o seu próprio centro. Já dizia Leopoldo Machado, são uma espécie de tatu-bola. Se fecham no seu centro e aí já viu, não conseguem enxergar mais nada além disso. Mas não, a felicidade, existe um outro tipo de felicidade que é igualmente relevante em relação à felicidade de ser. É a felicidade de amar ou de servir. É a felicidade de integrar-se, que é a resposta que Jesus dá para o segundo personagem que perguntou a ele, que era um doutor da lei: que devo fazer para alcançar a vida eterna? Ele disse: ama o próximo. Isso deu tanto problema recentemente. Ama o próximo. Porque alguém era evangélico demais, leu a Bíblia e está lá: ama o próximo. E aí trocou o namorado: ama o próximo. A fila anda. Não é isso, ama o próximo no sentido mais profundo do ágape grego, aquela amorosidade que é incondicional. E ao fazer isso, a gente é tomado de uma experiência de felicidade, porque chega a esse estágio de que já não é mais ele, mas é o ideal crístico que vive nele, a amorosidade que vive nele, que vem uma plena satisfação que não depende das circunstâncias das coisas. O Cristo dizia: eu não o chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Eu vos chamo de amigos. E a amizade é este amor ao próximo, bem no estilo da filia, da afinidade que Jesus anunciava. E ele dizia que o amigo é capaz de dar a vida pelo amigo. Mas não é dar a vida assim, ficando na frente de alguém que vai pegar o outro e aí ele salva a vida. É todo dia, o dia todo, na cotidianeidade, ter essa capacidade de vitalizar a vida dos outros. E aí ele se sente da mesma forma em vitalidade. E é isso que é a marca do pensamento espírita, que vem da tradição cristã, em nome da caridade, que não é simplesmente material. Caritas é
a expressão do amor na máxima plenitude, que a gente vê na linguagem de Paulo de Tarso, a suprema excelência do amor, como ele diz, o que é o amor? Isso é vivível, isso é passível de construção na ordem da manifestação, na ordem da impermanência, porque já somos assim. O problema é fazer isso aparecer no mundo. É como uma luz, se a gente não liga, ela não clareia. Então já está em nós isso, mas a gente precisa manifestar esta felicidade de amar, essa felicidade de servir. E servir de uma forma tal que toda a alegria, todo o deleite esteja naquilo que nós colocamos. Lembra a poetisa Gabriela Mistral, quando ela mencionava como ser espiritual pode ter essa expressão no mundo, e pergunta sempre: já serviste hoje? Saiam doando por aí, se doando nas circunstâncias da vida, consigam ver isso e verificarão que o seu estado de bem-estar vai se elevando, a alegria de viver vai crescendo e a felicidade, que não depende de terceiros, vai se amplificando e não depende do tempo e do espaço, porque é uma alegria genuína, é um amor genuíno, é um deleite bem profundo e específico da própria alma que se manifesta como tal. É fácil? Não, porque nós nos acostumamos com isso. Nós tememos os outros. Nós temos dificuldade de lidar com os outros. Hoje, então, estamos cada vez mais assustados com o que o outro vai entender do que a gente faz, do que a gente oferece de alguma forma. Mas eu lhes narro uma experiência entre estudantes de medicina, que é a área que eu mais conheço. Existe uma turma que hoje deve ter 30 anos de formados, mais ou menos, que era uma turma brilhante em matéria de trabalho e de conhecimento. Mas entre eles eram terroristas. Um malhando o outro, criticando, chamando de retardado. Eles não tinham piedade dos próprios amigos que eram colegas, eles juntos. E então eu resolvi fazer um experimento mais ou menos secreto. Eram 10 alunos, 11 alunos, e disse: olha, os melhores alunos eram mais rápidos, terminavam a prescrição dos pacientes antecipadamente. Aí eu chamei esses 5 melhores alunos e disse: olha, vocês são nota 10, mas podiam ser 11 e não estão sendo. Como, professor? 11? Vocês são 10 em cognição, 10 em habilidade psicomotora, mas em volição e afetividade vocês podiam tirar 11, porque normalmente não se dá nota nisso. E como assim, professor? Cuidando dos seus colegas. E eu tenho uma proposta para lhes fazer, que é: vocês vão passar 1 semana, 2 semanas, fazendo surpresa para os outros colegas que são mais vagarosos. Chegando, se oferecendo: rapaz, você não foi pegar os exames lá no laboratório? Deixa que eu vou para você. Olha, e chegar um momento que vocês vão dizer assim: estou notando que você está com o ar meio cansado. Eu quero dar um plantão em seu lugar, sem troca. Um olhou para o outro, que olhou para o outro, que olhou para o outro. Mas, professor, aí eles vão nos explorar. Digo: olha o medo de ser explorado. Não, façam isso 2 semanas, eu garanto que a recompensa virá. Eles olharam assim, disseram: mas como eu era autoridade para eles, isso eu vou fazer. Agora, não podem dizer nada para os colegas. No final da primeira semana, os outros colegas me procuraram e disseram: professor, tem algo de errado. Eles estão preparando alguma para cima da gente. Eles estão assim. Não, professor. Estão surrupiando alguma informação sobre isso. O senhor deu alguma coisa para eles de prêmio, uma coisa assim? Porque eles estão tão bons com a gente que a gente desconfia. E foi assim que eles passaram a semana, até que eu revelei para a turma qual era o projeto. Eu perguntei: o que é que vocês sentiram? No início, os que fizeram a boa ação, no início nós sentimos mal-estar. Aquela história: bom, eles são lerdos mesmo, eles que se virem. Depois a gente foi olhando assim: nós somos superiores mesmo, veio vaidade, orgulho, nós somos superiores mesmo, então vamos fazer essa caridade aí. Depois é que veio uma sensação de satisfação, de partilha e de comunhão. Eu digo: agora vocês estão chegando a nota 11, procedam assim. Ainda hoje são unidos.
Ainda os encontros de vez em quando são unidos, são excelentes profissionais. Um está no Sírio-Libanês, outro chefia, não sei o que, aqui na Bahia, distribuído em várias situações. Mas quando encontram, lembro da turma e desse período que viveram. Que foi um experimento simples para a gente construir a amorosidade. Né? Então vocês podem fazer isso com pessoas que não confiam em vocês, que acham, garante que elas vão pensar, tem truta, debaixo do angu tem carne, eles estão preparando. Insistam e vocês vão verificar não simplesmente o que eles vivem, mas o que vocês sentem, o prazer de servir, a felicidade de servir, a felicidade de amar deste jeito, incondicionalmente. Isso só pode acontecer, claramente, se vocês se sentirem seres espirituais. Porque o corpo tem uma consciência oposta a isso. O corpo tem um amor devorador. Ele quer tomar tudo. É o que se chama esse amor iconoclasta, esse amor de sugador. Né? O amor do filho recém-nascido pelo peito da mãe. Ele está lá ligando para a mãe, ele quer o leite e o peito. O resto não interessa. E muita gente vive essa fase amorosa. Ou então o amor possessivo, né? Está aí nas músicas de um modo geral, aquela afirmação de meu, minha, e por aí vai. É amor possessivo, não é isso que a gente está falando. Felicidade de amar, felicidade de servir, decorre do fato de que você, em se compreendendo ser imortal, espiritual, não material, não tem necessidade de concorrer com ninguém nem com nada. Porque nada do que tem para concorrer interessa. É pobreza, é materialidade, é transitoriedade. E você está vivendo aquilo na base da sensação do permanente, do eterno e do imortal. Já tem duas possibilidades do ser espiritual viver a felicidade. Mas está pronto isso aí? De jeito nenhum, ainda vem o melhor. O melhor é a felicidade da transcendência, que é a felicidade da adoração. Por mais que eu seja, na dimensão do humano, o máximo possível, ainda não é tudo, porque eu não vivi a dimensão do divino na integração com a totalidade, com a plenitude que é Deus. Então há um terceiro movimento fundamental para o ser espiritual se manifestar como felicidade. É o êxtase que os místicos tanto falam e que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Eu digo até hoje, eu e o Pai somos dois. E não é vantagem. Porque enquanto formos dois, eu viverei o que se chama a neurose da separatividade. Deus lá e eu cá. E parece que na providência divina ele prefere sempre os filhos dos outros e os outros. A gente sempre acha que ele deixou a gente de mão. Ou quando acha que ele está ao nosso lado, de qualquer maneira foi um certo nepotismo, achou que a gente era um filho muito querido. E eu me recordo, para mostrar como as nossas relações com Deus são problemáticas, de uma carta que fizeram a Divaldo, um comentário, e ele me narrou, numa dessas viagens que nos encontramos, disse, olha, Peixinho, o pessoal está preocupado com Raul Teixeira. E a pessoa diz, como é que Deus permite uma desgraça dessa? A desgraça é que ele estava em viagem para os Estados Unidos e teve um acidente vascular cerebral e demorou algum tempo para ser socorrido, porque ninguém percebeu. Quem percebeu só foi o guia dele. Então foi atendido nos Estados Unidos e por aí vai. E a pessoa estava assim, como pode a justiça divina não ver um homem de bem trabalhando, isso e aquilo? Isso me parece estranho. E Divaldo, que tem suas tiradas bem gozadoras, fez assim, não sei, aí ele me contando. Aí eu respondi para ela, minha filha, não se preocupe com isso não. Não pense que você está protegida só porque pratica o bem. Não pense não. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o queridinho de Deus chamava-se Jesus Cristo. Ele deixou o queridinho ir para a cruz mesmo. Ele não impediu, não. Então, tá no mundo, não venha com essa história de que, eu vou ser protegido disso, daquilo. Porque isso é consciência corporal. A transcendência faz com que a gente sinta que em qualquer circunstância, em qualquer vivência material, há um vínculo com o divino que se faz de tal forma presente que a gente se sente feliz com, sem e apesar do mundo.
Isso é que é a felicidade de transcendência, que pode ser pela devoção, que pode ser pela contemplação da natureza, que pode ser pela introspecção, seja lá como for, é perceber que o divino, que é a totalidade, é o nosso oceano, onde nós somos ondas. Em suma, nós somos parte desse grande todo, mas tomamos consciência do todo que nós estamos vivendo. É essa consciência de transcendência que é a verdadeira união com Deus. Dá trabalho? Dá, porque nós estamos ainda como o filho pródigo. Lembram da parábola do filho pródigo? Mas com um detalhe, ainda estamos na fase de saindo da casa paterna e entrando naquilo que era a esbórnia da época. A gente ainda nem começou a voltar, para muita gente, nem começou a retornar. Nem chegou à miséria total para dizer, eu prefiro voltar. Não, muita gente ainda está gastando o tesouro material, ou o tesouro que recebeu do pai. Aí chega um dia que a gente diz, não, eu preciso voltar. E aí começa a pedir, às vezes agradece na oração, depois louva, para depois ultrapassar tudo isso por uma entrega e se sentir divinamente amparado por Deus. Terminou a sua tarefa aí? Não, mas já é a felicidade do ser espiritual no sentido de transcendência. E aí o que é que lhe resta agora? Viver essa felicidade, viver essa plenitude, voltando ao mundo, para divinizar o mundo que está aí. Pois esse é o desafio que eu estou propondo para vocês. Ao invés de ficarmos na rama das discussões, irmos à profundidade dos nossos problemas e buscar a solução. Qual é o nosso problema fundamental? Esse, a ignorância do que nós somos. Espíritos, seres imortais, divinamente criados, de natureza amorosa. Isso que a gente deve resolver. Todos os outros problemas são decorrentes desse problema primacial. Porque ignoramos isso, vivemos os dramas e as tramas da atualidade. É assim que nós estamos. E aí ficamos pensando, mas agora é a hora da transição planetária. Allan Kardec falou disso em 1868. A transição já tinha começado. E o trânsito continua. Às vezes ela se acelera, às vezes ela é mais lenta. Mas isso não é o bastante. A gente precisa ir além da transição planetária, ir além da vivência material, mesmo que seja cósmica, para sentir o que é ser espírito na sua própria natureza intrínseca e traduzir isso para o mundo. Por isso que, voltando à ideia da peça Um Canto à Liberdade, trazemos de novo o desafio para os espíritas. Lá se vão 50 anos, né? Foi 78, né? 50 anos, né? Zé Antônio estava lá nessa época, né? Era um pouco mais jovem, Qual era o desafio? Esse, de resolvermos o problema fundamental nosso, a ignorância de sermos seres espirituais, e assim desafiarmos toda a estrutura do mundo, sermos realmente revolucionários, porque tudo que foi construído na sociedade, de um modo geral, foi centrado na matéria. Então essas revoluções que só trabalham mudança de regime, mudança de visão de organização social, não vão muito longe. O desafio do espírita, já dizia Allan Kardec, era superar, em linguagem baiana, o materialismo vigente, que continua aí. Não simplesmente lá fora como doutrina filosófica, como experiência pessoal, como experiência de consciência espiritual, como experiência de plenitude. Aí nós teremos a tríade de felicidade do espírito, de ser, de amar e de adorar. Amar como servir e adorar como transcender. É esse o desafio que eu deixo aqui para os próximos 25 anos. Quem viver, verá. E quem não viver na carne, verá. Desencarnado. É capaz de reencarnar para ver a continuidade da história. É por isso que eu deixo aqui como desafio essa história e agradeço a oportunidade de estar aqui comemorando os 25 anos desse Centro Espírita.
Eu já fui comemorar os 50 anos de um centro espírita, Cobem. Aí eu começo a desconfiar que eu sou peça de museu. Muito obrigado a todos. Obrigada, Peixinho, pelas palavras aqui proferidas e pela imensa contribuição dispensada ao Espiritismo. Para realizar o evento, mobilizamos muitas pessoas que contribuem para o nosso êxito. Carinhosamente agradecemos a todos os trabalhadores, frequentadores e voluntários que somaram nesta realização. Passamos agora a palavra a Luciano para um agradecimento especial à agência Nova Café Comunicação, na pessoa de Jamile Buck, sócia diretora. Eu não preparei nada para falar, então, até por conta do tempo, a gente vai falar muito pouco. Até porque tem um bolo aí para ser servido e refrigerante, todo mundo vai poder deliciar-se com a gente. E é de graça, ninguém vai pagar nada, tá? E está fluidificado. Está fluidificado e pronto, viu, Verônica? Você está atuando como espírito aí, obsessor. Na verdade, Jamile está aqui para receber essa placa de agradecimento, porque desde quando começou essa Semana Espírita, ela vem trazendo as ideias, as imagens que vocês estão vendo aqui, por exemplo. Todos os anos são feitos pela empresa dela. E é uma parceria que vem dando certo e traz a imagem, ou representa na imagem, o que a gente pensa em trazer para as pessoas verem como é realmente muito bonita essa imagem. Então ela é muito criativa, muito inteligente, né? E fez isso a vida inteira aqui, inclusive na gestão de Adenauer e de outras pessoas que trabalhavam aqui. E sempre foi do jeito que está sendo ainda hoje. Então eu pensei e falei com Verônica para a gente fazer um agradecimento a ela de público, embora ela não ficou se sentindo tão bem no agradecimento, mas é porque nós somos muito gratos às pessoas que realmente ajudam a gente. Esse é um trabalho que é caro e é um trabalho difícil. E como ela faz isso já há muitos anos, a gente quer lhe agradecer em nome da instituição, né? Em nome de tantos anos de dedicação a essa casa, porque não é visto, se a gente não contar inclusive, essa sua contribuição fantástica para a nossa vida, tá bom? Para a existência dessa casa. A casa está cheia e está todo mundo vendo o trabalho que você realiza agora. E venha receber sua placa. Quando começou com a gente, era adolescente. Obrigada por me acolherem há 21 anos. Há 21 anos a gente faz esse trabalho e a gente sempre fez questão de não assinar. Uma coisa que a gente sempre buscou. E, enfim, quando eu ofereci para a Cristiane Silveira pela primeira vez o trabalho da gente, porque a gente reconheceu o trabalho de vocês, de todos vocês, o trabalho que vocês fazem aqui, viu, Vel? Viu, Lu? O trabalho que vocês fazem aqui é maravilhoso. É um trabalho lindo, digno e que deixa a gente maior cada vez que a gente contribui com tão pouco, tá? Obrigada a vocês. No dia 9 de fevereiro, às 15h30, acontecerá a aula inaugural da Universidade Livre do Espírito, estando abertas as inscrições para o curso básico de Espiritismo, equivalente ao ciclo 1. As aulas serão sempre aos sábados, das 15h30 às 18 horas. A partir de encontros envolvendo os diretores e trabalhadores da nossa casa e Adenauer Novaes, nasceu a atividade Diálogos Espirituais, em que Adenauer responderá às perguntas feitas por estas pessoas sobre o conteúdo do livro por eles escritos. O primeiro acontecerá em 9 de fevereiro, sábado, às 20 horas.
E o livro de trabalho será Reencarnação, Processo Educativo. Este evento acontecerá mensalmente e as datas seguintes serão divulgadas em nossa programação. Em dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá também, sábado, às 9 horas, acontecerá o seminário O Bom da Vida e a Espiritualidade, com a Adenauer Novaes e o nosso presidente Luciano Menezes. Para participar do evento, serão necessárias inscrições prévias, que podem ser feitas na livraria. Lembramos que as vagas são limitadas. Adiantem. Toda a arrecadação com a realização deste evento, deste seminário, será revertida para o trabalho de promoção social Badu, que nós atendemos a 140 famílias que vivem em risco e vulnerabilidade social. Amanhã, dia 30, excepcionalmente, iniciaremos as atividades às 19 horas, um encontro com elas, quando teremos Isabel Guimarães, Mônica de Aguiar e Estela Diamantino com o tema A Experiência do Feminismo numa Cultura Machista e a Alegria de Viver. Convidamos agora Luciano para fazer a prece final. Amigo Jesus, amigos espirituais, só temos a agradecer, sobretudo por tomar consciência do ser imortal que nós somos, dos 25 anos de trabalho dessa casa, onde dedicamos a nossa vida, um grupo de pessoas interessadas em despertar a consciência para o espiritual. E sem dúvida alguma, acertadamente, continuamos num trabalho que nos engrandece e nos ilumina. Que a tua paz nos envolva a todos, que nossos corações sejam preenchidos com as necessidades espirituais que temos, em que pese os problemas que todos nós vivemos. Abençoa todas as pessoas que aqui estão, abençoa todos os corações afetuosos, encarnados e desencarnados, e que possamos viver muito mais em prol do bem, em favor do bem e crescendo interiormente. Sê conosco, Jesus, e nos abençoe. Agora é hora de comemorarmos, né? Vamos celebrar. Podem permanecer, que agora a gente vai cantar os parabéns da nossa instituição. Boa noite a todos. Muito obrigada e até amanhã. Eu já falei.